Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Eu sou João Vitor e esse daqui é o nosso primeiro vlog. Esse vlog eu vou comentar o porquê sou agnóstico e também a minha ideia de Deus ou deuses e também a minha ideia sobre algumas religiões. Como vocês viram no título do vídeo, eu sou agnóstico. E Richard Dawkins, em seu livro Deus no Delírio, descreve 7 estágios de ateísmo. Eu me encontro entre o estágio 5 e 6, depende da cultura e também do mito. Por exemplo, para o Deus bíblico, eu sou praticamente ateu e eu vou mostrar por quê. Já para outros deuses, como um Deus impessoal ou um Deus naturalista, como é o caso do Deus de Spinoza, eu já acredito que seja um pouquinho mais provável. Então, por que sou agnóstico? Bem, como um cientista eu não posso ter certeza até que me provem. E eu não tenho prova nem da existência de uma divindade, nem da inexistência de uma divindade. O que eu posso é apenas confrontar com a realidade, ou seja, com os dados, e ver o quão possível é aquela religião ou aquela divindade de estar correta e existir. Então, a gente tem que sempre analisar de acordo com a realidade. A realidade é soberana, ela é o dado. Quando a gente bate um livro sagrado com a realidade sempre vence. Então, se a realidade contradizer o que está escrito naquele livro, então aquele livro praticamente está errado. A ideia de Deus muitas vezes é uma ideia abstrata, mas alguns livros sagrados nos dão algumas dicas de como esse Deus é e como ele age. E se a gente pegar esses trechos desses livros e bater com a realidade, e esses trechos não estarem de acordo com a realidade, então muito provavelmente aquela crença é falsa. Eu sempre tento pensar de forma mais racional possível e mais cética possível em tudo. Então eu sempre analiso os textos, sempre analiso os livros sagrados e os argumentos e bato eles com a realidade e ver se não há contradições com a própria realidade. Existem milhares de deuses e algumas culturas, algumas fontes até indicam milhões de deuses. Então, cada um tem mais probabilidade de existir ou menos probabilidade de existir, de acordo com o que é mostrado em suas literaturas, batendo essas literaturas com a realidade. E eu pretendo nesse vídeo mostrar algumas ideias de deuses e qual a probabilidade, na minha concepção, de ela existir ou não. O primeiro Deus que vamos falar é o famoso Deus pessoal, que é o Deus da Bíblia e o Deus da maioria das religiões modernas. E também o que engloba também a mitologia grega e a mitologia egípcia, nórdica. A ideia de um Deus pessoal ela é totalmente ilógica se compararmos à realidade. É meio improvável que exista um tipo de Deus, um tipo de ser te olhando o tempo inteiro e olhando cada pessoa o tempo inteiro e ajudando essa pessoa o tempo inteiro toda vez que ela pede. Até porque isso meio que entraria em conflito com o livre-arbítrio, porque segundo também os mesmos livros que definem o Deus pessoal, esses livros também definem o livre-arbítrio, que dá liberdade para a pessoa definir o próprio destino. E um Deus pessoal entraria em conflito direto com isso. Hoje em dia as pessoas pedem ajuda para esse tal Deus pessoal para qualquer coisa, até mesmo para ir no banheiro. E veja só como é absurda essa ideia de Deus pessoal. Vamos supor que uma pessoa quer muito passar no vestibular e ela reza para Deus, pede para Deus e passa no vestibular. Aí ela fala que foi Deus que ajudou ela a passar no vestibular. Ok, mas ela se esquece que ela passando no vestibular, ela acabou tirando uma vaga de outra pessoa. Então Deus ajudou ela, mas prejudicou outra pessoa. Mas por que então Deus ajudaria mais uma pessoa e prejudicaria outras? Sendo que ele deveria amar todas as pessoas igualmente. Será que é a quantidade de fé ou qualquer outra coisa? Isso é meio ilógico, principalmente para um Deus benevolente, onibenevolente, que é o caso do Deus bíblico.
Além, claro, como eu já falei, de acabar com o argumento de livre-arbítrio, já que a pessoa, ela deveria passar por mérito próprio dela no vestibular, e não um Deus, uma entidade superior, a ajudá-la. Então, um Deus pessoal, ele entra num labirinto lógico, ou seja, um labirinto onde ele sempre vai ajudar alguma pessoa e vai acabar prejudicando outra. E isso é meio ilógico. E isso vai contra o livre-arbítrio e também contra a noção de um Deus benevolente, que é dito como Deus cristão. Além, claro, de não bater nem um pouco com o que temos da realidade. Um Deus pessoal, obviamente, não bate nem um pouco com a realidade. Então, para um Deus pessoal, eu acredito que seja uns 10% da chance dele existir. E eu estou sendo generoso ainda, vou dar 10% de chance de ele existir. Alguns exemplos de deuses pessoais seriam Odin, Thor, Zeus, Ra. O segundo caso seria o Deus pessoal, onipresente, onipotente, onisciente e também onibenevolente, que é o caso dos deuses das três maiores religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, esse Deus, que praticamente tem poder ilimitado e é pessoal, como eu já disse no tópico anterior, Deus pessoal ele é meio improvável de existir. E quando esse Deus pessoal é onipotente, onisciente e onipresente, é ainda mais improvável de existir. As três características juntas, elas se contradizem. Um ser não pode ser onipotente, onipresente e onisciente ao mesmo tempo, até porque a própria Bíblia ela nega a ideia de que Deus seja onipresente e também que ele seja onisciente. E além do mais, a onipotência ela é contraditória em si mesma. Será que poderia um Deus onipotente criar uma pedra que nem ele mesmo conseguisse destruir? Se sim, ele não é onipotente. E se não, também não seria onipotente. Então, essas três características juntas não se dão bem. E um Deus pessoal é improvável e um Deus com essas três características também é improvável. Então, eu daria 1% de chance de existir um Deus assim. Então, um Deus pessoal seria uma ideia teísta de Deus, ou seja, um Deus que é personificado, tem uma personificação e ele, em menor ou maior grau, se preocupa com a vida, se preocupa com você ou se preocupa com um certo povo. Agora nós vamos falar de uma classe de deuses que não são pessoais, ou seja, são impessoais, que são os deuses deístas. Os deuses deístas, eles simplesmente criaram o universo ou criaram as leis da natureza, mas não interferem nela. Existem dois tipos principais de deuses impessoais: os impessoais e os impessoais totais. Os impessoais, normal, comum, eles criaram o universo, criaram as leis da natureza, mas geralmente não interferem nessas leis ou no universo. Eles só interferem no universo se o mesmo tiver o risco de acabar, por algum motivo tiver o risco de acabar, ou seja, num apocalipse ou qualquer outra coisa. Um exemplo disso, que nem é de religião ou de qualquer mitologia, seria os deuses da Marvel, o The One Above All, e da DC, o The Presence, que são deuses impessoais que criaram o universo, mas não interferem nele. Ou seja, só interferem em casos de que o próprio universo tenha risco de acabar. Eu dou para esse tipo de Deus uma possibilidade de existir de 50%, 50%, 60%. E também temos os deuses impessoais totais, que é aqueles que criaram o universo, mas não dão a mínima para ele, apenas criaram o universo. E mesmo que o universo venha a acabar, eles não ligam, eles simplesmente são totalmente impessoais. É como se fosse algum tipo de energia ou ser
é formado por energia que apenas deu o início no universo, deu início nas leis da física e não está nem aí para o próprio universo. Esse tipo de Deus talvez tenha, igual os impessoais normais, tenha a possibilidade de existir de 50% a 60%. Os deuses deístas são mais complicados de rebater porque eles não interferem no mundo físico, eles não interferem no universo, na vida das pessoas. Então fica complicado de contra-argumentar com um Deus desses. E justamente por não interferir no universo e nas leis da física, que esses deuses são mais prováveis de existir. Porque toda a realidade, todos os dados que temos até agora mostram que não há interferência de qualquer ser, qualquer entidade abstrata sobrenatural. E um Deus impessoal passaria muito bem pelo teste da realidade, porque eles não interferem na própria realidade. Mas uma chance de diminuir essa possibilidade de eles existirem são as novas descobertas no ramo da física de partículas e também na cosmologia, que vai limitar cada vez mais o espaço para os deuses, para as divindades, sejam elas pessoais ou impessoais. Também existe uma outra ideia de deuses, que são os deuses panteístas. Os panteístas acreditam que a própria natureza, o próprio universo é Deus. Ou seja, todos nós aqui, eu, você, sua mãe, todos somos partes de um único Deus. Todas as plantas, animais, estrelas, planetas são partes constituintes de um Deus, como se fosse um órgão desse Deus. Ou seja, para um panteísta, Deus é a própria natureza, o próprio universo. É uma ideia bastante legal e eu admito que eu gosto bastante. Se enquadra nessa ideia de Deus, o Deus de Spinoza, que é muito falado pelo Einstein, que, na minha opinião, é a melhor ideia de Deus, que se eu quisesse que um Deus fosse real, seria com certeza o Deus de Spinoza. A possibilidade de um Deus assim existir seria entre 40% e 50%, talvez um pouquinho menos. Há ainda uma outra hipótese, que é a que vivemos em uma realidade virtual, dentro de um computador de uma civilização muito mais avançada que nós. Só que esse tipo de ideia, ele rende um vídeo inteiro, então eu vou deixar para um outro vídeo essa ideia. Bem, agora na minha opinião, se existir um Deus, com certeza ele será um Deus deísta, um Deus impessoal que criou o universo e não interfere no universo e nem nas leis físicas. Para mim é o Deus mais provável de existir. E se existe algum Deus, muito provavelmente será um Deus deísta, visto a realidade que temos. Existem milhares de deuses e a maioria deles tem a mesma probabilidade de existir, ou probabilidades muito pequenas de existir. Então eu decidi escolher nenhum. Em vez de escolher o Deus cristão, o Deus islâmico ou os deuses nórdicos, eu decidi escolher nenhum, já que para mim ambos pareciam ilógicos e ambos tinham a mesma chance de existir, ou quase a mesma chance de existir, e também de não existir. E se tem uma coisa que eu não gosto é mentir para mim mesmo. Eu não poderia jamais mentir para mim mesmo, sendo que o meu pensamento, a minha lógica, o meu raciocínio levava a crer que é muito provável que não exista deuses. Então eu não poderia mentir para mim mesmo só porque é legal acreditar em algo, é legal acreditar, é confortante acreditar em algo. Eu não poderia mentir para mim mesmo só porque é confortante. Porque é confortante ter um Deus, um Pai, passando a mão na sua cabeça e te ajudando em todos os momentos da sua vida. Então eu não poderia mentir para mim mesmo. Então eu resolvi ser agnóstico, porque sabia que existia a possibilidade de não existir nenhum Deus, e também sei da possibilidade de existir algum Deus. Pode existir algum Deus? Pode, assim como não pode.
Eu não posso afirmar nem que existe nem que não existe, só posso dar possibilidades de existência. Então eu resolvi ser agnóstico. Até agora a gente está falando de coisas abstratas, que são os deuses. Então vamos agora começar a falar de algo mais real, algo que existe de verdade, que são as religiões. A religião começou a existir no mesmo momento que começou a existir os deuses. Quando as pessoas viam um fenômeno natural e não entendiam esse fenômeno natural, elas criavam um deus, ou seja, personificava esse fenômeno natural, colocava nas costas de um deus, na culpa de um deus. E a partir do momento que você criou um deus, você criou um culto a esse deus. E as religiões são exatamente isso, um culto a uma divindade ou a uma ideia de divindade. E também, claro, a religião foi um poderoso instrumento de controle social durante milênios. Então, de certa forma, a religião foi sim um pouco importante para a civilização humana, mas podemos até mesmo dizer que ela trouxe mais malefícios para o ser humano do que benefícios. Existem dois tipos de crença: aquela crença social, que você vai lá na igreja, reza com seus colegas, reza com seus pais e fica lá no culto, ou a crença pessoal, a crença individual, que você chega no seu quarto, reza ou acredita por si mesmo em um Deus. A religião como algo social não é tão legal. Foi sim o alicerce de muitas civilizações, mas ela não é legal. Por quê? Porque ela cria regras, cria dogmas. Ou seja, tenta limitar a liberdade das pessoas. Como é o que acontece com a maioria das religiões. A cristã, o islamismo, o judaísmo. Ela define códigos morais e éticos e obriga as pessoas de uma determinada região ou da religião a seguir esses dogmas. E nesse sentido, a religião é algo ruim, algo que deve ser evitado. A religião como algo social, ela deve ser evitada ao máximo. Já a religião como algo pessoal, individual, ou seja, a minha crença, a sua crença, ela deve ser respeitada. Claro que você não precisa respeitar a crença da pessoa, mas sim a liberdade dela crer, certo? Você não precisa respeitar ideias, mas sim pessoas. E você não precisa respeitar a crença da pessoa, mas tem que respeitar a liberdade dela crer. E para muitas pessoas a crença, a ideia de um Deus, algo que está cuidando dela e que vai cuidar dela depois que ela morrer, talvez seja o único pilar que segura a pessoa, que mantém a pessoa bem. O que eu vou dizer agora vai ser dirigido mais aos ateus. Bem, nem todas as pessoas são tão fortes psicologicamente para aguentar traumas, para aguentar a vida, para aguentar a situação de sua vida. Nem todas as pessoas superam bem o trauma de uma morte, de uma perda. Então, a crença para algumas pessoas, a crença individual dessa pessoa para algumas pessoas, ela é fundamental. E com certeza ela não deve ser tirada de jeito nenhum dessa pessoa. Toda pessoa ela deve ter uma liberdade de crença. Claro que a religião como algo social, ela não é tão legal. E quando a religião como algo social começa a interferir na vida de outras pessoas, pessoas que não pediram essa religião, aí com certeza ela deve ser combatida. Mas a religião pessoal, como crença individual, como liberdade da pessoa de acreditar em algo, ela com certeza é muito valiosa para a pessoa e deve ser com certeza respeitada. Assim como eu quero que respeite o meu direito de não crer, eu vou respeitar o direito da pessoa de crer. Eu acho ridículo alguns ateus defenderem um Estado ateísta. É totalmente ridículo isso. Eu suponho que
se fosse um Estado teocrata, você não gostaria. Então, com certeza, uma pessoa que tem uma crença, uma religião, com certeza não vai gostar também de um Estado ateísta. Então, tanto o Estado ateísta quanto o Estado teísta é algo ridículo e que deve ser evitado ao máximo. O melhor tipo de Estado é o laico, onde todos têm a liberdade de crer e também de não crer. Então, o que eu acho das religiões como algo social? Bem, a maioria das religiões sociais são, em sua maioria, dogmáticas e também disseminam preconceitos. Claro que eu não estou generalizando aqui, muitas religiões não fazem esse tipo de coisa. Têm seus dogmas, mas não obrigam as pessoas a acreditar ou disseminam preconceitos. Mas a maioria das doutrinas cristãs, em maior ou menor grau, dissemina algum tipo de preconceito ou obrigam as pessoas a seguirem os seus dogmas. E claro que se as pessoas não seguem seus dogmas, logo é ameaçado de ir para o inferno, de sofrer e todas as ameaças que vocês já devem conhecer. E isso não fica restrito, obviamente, ao cristianismo, às doutrinas cristãs. Várias outras religiões ao redor do mundo também utilizam da mesma influência psicológica para obrigar as pessoas a seguirem seus dogmas. Então, muitas religiões, através de seus dogmas, acabam disseminando preconceitos e também tirando a liberdade das pessoas. E o problema da religião, como algo social, é justamente isso: tentar impor as suas crenças para outras pessoas, tentar impor a sua moral para outras pessoas. Existem exceções? É claro que existem. Não só fora do cristianismo, mas até no próprio cristianismo. Fora do cristianismo podemos citar o budismo, por exemplo. É uma religião maravilhosa. O budismo não necessariamente está atrelado à ideia de Deus. Está atrelado a uma ideia de evolução espiritual. E no budismo não há a dicotomia entre bem e mal como há nas maiores religiões monoteístas, onde sempre há um mocinho, o mocinho supremo, que é Deus, e o vilão, que no caso do cristianismo. Então, na maioria das religiões monoteístas, e não só monoteístas, tem a ideia do mal absoluto e do bem absoluto. Já no budismo não existe esse mal absoluto ou bem absoluto. Isso que é o legal do budismo. O budismo ele se prega na ideia de equilíbrio, ou seja, existe o bem e também existe o mal. E tanto o bem quanto o mal, eles são importantes para a evolução humana. Ou seja, nós aprendemos não só com os momentos bons, mas também com os momentos ruins. Esse tipo de filosofia, que geralmente vem das religiões orientais e entre elas o budismo, eu acho uma filosofia muito, mas muito superior a qualquer filosofia que venha das religiões ocidentais. Mas nós temos um exemplo também dentro do cristianismo de uma filosofia parecida com a oriental, que é o espiritismo. O espiritismo, na minha opinião, não conheço todas as religiões cristãs, mas das que eu conheço, o espiritismo está há muito, muito na frente, filosoficamente e moralmente, das outras ideologias cristãs, das outras doutrinas cristãs. E por que eu acho isso? Porque o espiritismo, ele não ameaça as pessoas de irem para o inferno se elas não acreditarem na sua crença, não disseminam preconceito, pelo menos a maioria dos espíritas, claro, tem preconceituoso em qualquer religião do mundo. A religião pelo menos a maioria das religiões apenas criam um ambiente para a amplificação desse preconceito e disseminação desse preconceito. Mas o espiritismo em si não é preconceituoso, não é homofóbico. Você não vê um espírita sair por aí na rua sendo homofóbico e justificando a sua homofobia pela sua crença. Você também não vê espíritas forçarem outras pessoas a seguir sua crença.
Tá, eles podem chegar lá e tentar te convencer a seguir a crença, o que não é muito comum também. Mas eles não obrigam você através de ameaças ou falsas promessas de seguir a crença deles. E ao contrário das outras doutrinas cristãs, o Espiritismo ele não é averso à ciência. Ele não tem essa aversão à ciência, não tem essa aversão às pesquisas e às descobertas científicas. O Espiritismo ele se dá bem com a ciência e até mesmo tenta usar da ciência para explicar as suas crenças. Claro que sem sucesso, mas pelo menos tenta, diferente das outras doutrinas cristãs, que praticamente negam a ciência, mesmo sendo algo óbvio. E é tão claro que o Espiritismo aceita a ciência que eles facilmente aceitam a evolução, a teoria da evolução e a teoria do Big Bang. E até mesmo alguns grupos católicos já aceitam a teoria do Big Bang e a teoria da evolução. Viram que não podiam lutar contra, que a realidade era suprema e resolveram, para não perder fiéis, alterar os seus dogmas e permitir a teoria da evolução. Então, dificilmente você vai ver um espírita negando a ciência. O que você vai ver de montão é espíritas fazendo pseudociência, mas dificilmente você vai ver espíritas negando as descobertas científicas. Estou falando bastante do espiritismo porque, além de eu admirar bastante o espiritismo, é a minha religião cristã, é a minha doutrina cristã preferida, juntamente com a religião católica, é a que eu mais convivo. O espiritismo e o catolicismo são as doutrinas cristãs que eu mais convivo diariamente. Minha mãe é espírita e meu pai é católico, então eu convivo bastante com o espiritismo e com o catolicismo. Inclusive já teve até mesmo eventos espíritas aqui em casa. Por falar em espiritismo e catolicismo, muitas pessoas tentam unir os dois e ser tanto espírita quanto católico, que é o caso dos meus pais. Mas isso tem um problema, porque o espiritismo ele contradiz muitas partes da Bíblia. Ele contradiz o próprio catolicismo. É meio incoerente você ser católico e espírita. Veja bem, o espiritismo não crê na vida eterna, ou seja, a vida repete em ciclos de encarnação. O espiritismo não crê no bem absoluto e no mal absoluto, que é o caso das demais doutrinas cristãs. E, se eu não me engano, se tiver algum espírita aí me assistindo e eu estiver errado, por favor me corrija, mas pelo que eu saiba, o espiritismo nem mesmo acredita no inferno. Ou seja, para o espiritismo existe o conhecido limbo, que seria onde as almas, depois que morrem, se morreu de causas violentas ou por não aceitar a morte, eles ficam nesse limbo. Mas o limbo ele é algo passageiro, ou seja, depende da própria força de vontade do espírito de evoluir e ascender ao paraíso. Então não é algo eterno, como é o caso do inferno cristão. Então só por esse trecho de contradizer o inferno, o espiritismo já se contradiz com as outras doutrinas cristãs. E eu já ouvi de muitos espíritas que eles nem levam a Bíblia a sério. É como se fosse apenas mais um livro qualquer. Assim como tem o Livro dos Mortos de Kardec, tem a Bíblia. É como se fosse duas versões de uma mesma história. É claro que o espiritismo kardecista é considerado cristão por aceitar Jesus Cristo, por colocar o Deus bíblico como o Deus de sua crença. Porém, o espiritismo ele contradiz muitas partes da Bíblia. Mas uma coisa que é igual no espiritismo e no resto das doutrinas cristãs é a ideia de um pecado original. Claro que o espiritismo, como é uma ideologia cristã, é uma doutrina cristã,
iria também conter a ideia do pecado original, mas é um pecado original um pouquinho diferente das outras doutrinas cristãs. Para o Espiritismo, o pecado original é o que você comete nas vidas passadas, ou seja, você cometeu um erro na sua vida passada, você vai ter que viver várias vidas seguintes tentando corrigir esse erro, ou seja, você herdou um erro de uma vida passada sua e está tendo que pagar nessa sua nova vida, ou seja, é uma nova versão de um pecado original. É incrível como nem o Espiritismo foge dessa ideia cristã de pagar pelos erros passados de outra pessoa, até mesmo o seu erro em uma vida passada. O pecado original resiste em praticamente todas as doutrinas cristãs. Mesmo que eu fosse um crente espírita, eu iria continuar discordando disso. Para mim, se um cara errou na vida, ele tem que pagar na própria vida, ou então no intervalo que tem entre uma vida e outra. Mas ele tem que pagar ou na vida ou nesse intervalo que ele está lá no céu, no paraíso. Agora, se você reencarnou e começou uma nova vida, como eu acabei de dizer, é um recomeço, é um novo começo. Você não deve pagar pelos erros que você cometeu em vidas passadas que você nem lembra, que a sua vida atual não tem culpa desses erros. Então, se você recomeçou, se você reencarnou, é uma nova chance de você não cometer esses erros e não de pagar o que você não cometeu nessa vida. Então, por isso que eu acho essa ideia de pagar as coisas das vidas passadas uma coisa extremamente ridícula comparado à história de Adão e Eva. Bem, pessoal, espero que gostaram do vídeo. Não liguem para a quantidade de cortes, porque eu não sou tão bom de oratória e é o meu primeiro vlog. Mas, mesmo assim, espero que gostaram do vídeo. E até o próximo vídeo.